Fala meu povo, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Aldair Santos, sejam todos bem-vindos ao Mundo Remoto, esse canal aí eu falei pra vocês que ia voltar, então, depois do censo aí eu voltei com tudo, tô querendo trazer mais vídeos aqui, vídeo com qualidade, com conteúdo bacana pra vocês. Depois do último vídeo melancólico que eu trouxe aí pra vocês no dia 20, acho que dia 20 de dezembro, depois disso aí eu falei que ia mesclar entre conteúdos que fosse tratar mais sobre desenvolvimento pessoal e também conteúdos de estudo, de faculdade, de ensino médio, conteúdos de ensino fundamental também. Como professor eu tenho o dever de fazer isso. Só que eu vou fazer mesclando isso aí. Como eu disse que já tinha, no último vídeo eu falei que já tinha um conteúdo pronto sobre a Era Mesozoica, é sobre esse conteúdo que a gente vai falar hoje. A Era dos Dinossauros, basicamente. Então se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, aperta esse botãozinho vermelho, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. Se você já é inscrito, deixa teu like aí, comenta aí embaixo o que você está achando dos vídeos, da qualidade das informações. E a gente vai aqui explodir sua cabeça aqui com informações muito bacanas. Quem não gosta do período da Era Mesozoica, do período dos dinossauros aí, né? Então, galera, sem mais enrolação, bora pra vinheta. Então, pessoal, a Era Mesozoica, também conhecida aí como Era dos Dinossauros, foi um período da história da Terra que durou cerca de 186 milhões de anos, entre 252 e 66 milhões de anos atrás. E durante essa era, a Terra ela experimentou muitas mudanças geológicas e climáticas, assim como uma grande variedade de vida animal também. Então, a gente vai destrinchar um pouquinho sobre essa era, que é dividida entre as três partes, né? A Era Mesozoica ela é dividida em três períodos: o Triássico, que é o início de tudo, né, dessa era, o Jurássico, que é onde os dinossauros reinam, e o Cretáceo. O Triássico ele foi o período inicial da Era Mesozoica, que marcou o início da diversificação dos dinossauros em si. O Jurássico foi um período de grande diversidade de plantas, animais, incluindo aí a primeira aparição aí dos pterossauros e dos mamíferos, né? Já o Cretáceo ele foi o último período da Era Mesozoica e marcado aí pela extinção em massa dos dinossauros, que a gente já tem uma noção de como foi, né? Além dos dinossauros, muitas espécies, incluindo os dinossauros e plantas também. Então a gente já tem uma noção de como aconteceu essa extinção e a gente vai chegar lá sobre esse assunto mais na frente. O que era o Triássico? O Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. O Triássico, o Jurássico e o Cretáceo, eles são, como foi falado, eles são esses três períodos da Era Mesozoica, né, que também é conhecido como a Era dos Dinossauros. A Era Mesozoica ela durou cerca de 186 milhões de anos, entre 252 e 66 milhões de anos atrás, né, que como já falei aqui, inclusive eu estou até me repetindo, né, e cada período da Era Mesozoica ele foi caracterizado por mudanças climáticas e geológicas. Pelo surgimento e a extinção de diferentes espécies de animais e plantas, como eu já falei também lá atrás. O Triássico, ele, sendo esse período inicial da Era Mesozoica, né, tendo durado aí entre 252 a 201 milhões de anos atrás, né, durante o Triássico ocorreu o surgimento dos dinossauros e dos primeiros mamíferos, que são também os nossos ancestrais. Os mamíferos daquela época, que não eram bem desenvolvidos ainda, estavam desenvolvidos em quente, eram nossos ancestrais de hoje. E também foi durante o Triássico que ocorreu o primeiro evento de aquecimento global conhecido na Terra, e o que levou ao surgimento de novos ecossistemas. Naquela época, tudo era muito quente na Terra, que era superaquecida. Então, assim, novos ecossistemas em áreas que antes eram totalmente desertas foram surgindo. E o Jurássico em si, ele já foi um período seguinte da Era Mesozoica, que durou entre 201 a 145 milhões de anos atrás. E durante o Jurássico ocorreu a primeira aparição dos pterossauros. Né? O clima ele se tornou mais frio e úmido, como eu disse agora atrás. Né? Ele teve aquele aquecimento global, né? O que levou ao surgimento de florestas tropicais e também das savanas. Também foi durante o Jurássico que os mamíferos começaram a se diversificar e a assumir os nichos ecológicos importantes da vida como a gente conhece hoje.
Se não fosse por isso, não fosse essa evolução, a gente com certeza não teria o que temos hoje, o planeta que nós temos hoje. O Cretáceo, ele foi o último período da Era Mesozoica e durou de 145 a 66 milhões de anos atrás. Durante o Cretáceo, ocorreu a extinção em massa de muitas espécies, muita mesmo, incluindo os próprios dinossauros. E também foi durante o Cretáceo que ocorreu aí o surgimento de novas espécies de plantas, né? Tipo, como as pteridófitas mesmo, outros tipos de plantas, espécies de plantas que a gente conhece hoje, que gerou as florestas que nós temos hoje. As primeiras flores daquela época. E no final do Cretáceo, né, há cerca de 66 milhões de anos atrás, ocorreu a extinção KT, um evento que levou à extinção de muitas espécies, incluindo a maioria dos dinossauros. Durante a Era Mesozoica, a Terra ela era muito diferente do que temos hoje, né? Dá para ter uma ideia. A maior parte do planeta estava coberta por água e havia uma grande variedade de ambientes, né? Naquela época, como eu falei lá anteriormente, existia o Pangeia, que era um único continente, só que depois se dividiu. Incluindo florestas tropicais, savanas e desertos, o clima era muito mais quente do que é atualmente, com certeza, né? Com temperaturas médias muito mais elevadas em todo o mundo. Um ser humano não conseguiria viver naquela época, era impossível. O período Mesozoico foi aí marcado por grandes mudanças na distribuição das placas tectônicas. Como eu falei agora há pouco, houve a divisão dos continentes. Antes só um, que era chamado de Pangeia, teve a divisão dos continentes. Isso levou à formação de novas montanhas, o surgimento de novos oceanos, né? Alguns eventos geológicos mais importantes da Era Mesozoica incluem a formação da cordilheira do Himalaia, como a gente conhece hoje. Se você pesquisar no Google aí, você vai ver, né, a separação da América do Sul e da Antártida, que antigamente eram todas juntas. Nessa época que começou o período onde trouxe a possível adaptação para nós, né? Os dinossauros eles foram os animais mais proeminentes da Era Mesozoica, incluíram uma grande mesmo variedade de espécies, como a gente tem os fósseis escavados hoje, né, pelos paleontólogos. E desde os pequenos, eu não sei muito pronunciar o nome, mas é Compsognathidus, alguma coisa do tipo, né? Até os enormes saurópodes, se você pesquisar, né? Os dinossauros eram mais terrestres, no caso eram os animais terrestres, aquáticos e também voadores. Eles dominaram a Terra aí durante a maior parte da Era Mesozoica, né? No final da Era Mesozoica, há cerca de 66 milhões de anos atrás, a maioria das espécies de dinossauros foi extinta num evento conhecido como extinção KT, que eu já mencionei lá em cima. E a causa dessa extinção em massa dos dinossauros ainda é um objeto de debate entre os cientistas, né? Mas algumas teorias elas sugerem que pode ter sido causado por um impacto de um asteroide, que é a teoria mais conhecida hoje. Eu não diria que é a teoria mais aceita, mas é a teoria mais conhecida por nós hoje, a questão do impacto do asteroide que levou os dinossauros à extinção. Apesar da extinção em massa dos dinossauros no final da Era Mesozoica, a vida continuou e evoluiu durante o período pós-mesozoico, conhecido como a Era Cenozoica, que inclusive eu posso trazer aqui para o canal também. É um assunto para outro vídeo. Durante essa era, os mamíferos eles começaram a se diversificar e assumir os nichos ecológicos, basicamente os nichos ecológicos deixados pelos dinossauros extintos, né? A Era Cenozoica também foi marcada pelo surgimento dos primeiros hominídeos, que é aí que entra a pré-história, né? Na Era Cenozoica, os antepassados de nós humanos mesmo. Além dos dinossauros, havia uma grande variedade também de outras espécies interessantes durante essa era, né? E os répteis marinhos, como os ictiossauros, os plesiosauros também, eles eram muito comuns nos oceanos e nos mares da época. As plantas também elas evoluíram durante essa era mesozoica, com o surgimento de novas espécies de árvores que já vinham com arbustos, com flores, com folhas, mais elaborados como a gente já conhece hoje. A evolução ela foi gradativa, mas ela favoreceu muito a humanidade. E essa era ela foi um período fascinante da história. Quem não gosta dessa era, né?
repleto aí de grandes mudanças e uma grande variedade de vida animal e também vegetal. Embora os dinossauros eles tenham aí sido os animais mais proeminentes da época, havia muitas espécies interessantes aí que também fazem parte da vida na Terra durante esse período, né? E ainda há muito o que se conhecer, ainda há muito o que ser aprendido sobre essa era. A gente está aqui, gente, a gente está na ponta do iceberg, ainda tem muita coisa para ir, né? A ciência ela continua a descobrir a cada dia novas informações sobre essa época, né? Que para a gente é fascinante. Eu lembro muito que na Globo passava no Fantástico a série Dinossauros, que, meu Deus, aquilo era incrível, aquilo eu não perdia nenhuma. E além da diversidade de animais e plantas, essa época da história também foi marcada por grandes mudanças no ambiente e no clima da Terra. Durante o Triássico, a Terra ela passou por uma série de eventos, como já foi falado, o aquecimento global, que foi o que levou aí uma grande mudança, né, acho que a mais drástica, e o que levou ao surgimento dos novos ecossistemas que a gente em áreas que antes eram desérticas. No Jurássico, o clima se tornou mais frio e úmido, o que levou ao surgimento das florestas tropicais e as savanas. E é só uma recapitulação, né, caso você não tenha. E o outro fenômeno mais importante durante esse período foi aí a questão do surgimento, né, e deixa eu lembrar aqui, do surgimento e a evolução dos pterossauros, répteis, voadores, que foram os primeiros animais a desenvolver asas. Inclusive, na comunidade científica, dizem que a primeira ave surgiu na época dos dinossauros, mas não é consenso. Os pterossauros eles foram encontrados em todo o mundo durante a Era Mesozoica e incluíam uma espécie de tamanhos aí muito mais variados, desde os pequenos, né? Aquele nome que eu não consegui falar é Compsognathidus, alguma coisa do tipo, até os enormes, os grandes Quetzalcoatlus, né? E apesar de ser conhecida principalmente pelos dinossauros, a Era Mesozoica ela também foi um período muito importante para a evolução dos mamíferos. Ela se encaixa muito em história, esse tipo de tema, mas ele é um tema mais para geografia mesmo, paleontologia. Né? Os mamíferos eles surgiram durante esse Triássico, mas só começaram a se diversificar e assumir os nichos ecológicos importantes durante esse Jurássico, né? Que é o Cretáceo, durante o Jurássico e o Cretáceo, no caso, né? Algumas das primeiras espécies de mamíferos incluíam os Morganoncondotídeos, alguma coisa do tipo, né? Porque eram pequenos mamíferos, pequenininhos, pareciam ratinhos, alguma coisa do tipo. Era semelhante a ratos. E os Ptilodontídeos, alguma coisa do tipo. Eram mamíferos com dentes planos, né? E adaptados para a vida na árvore. Eles basicamente viviam em árvores. Existiam aqueles que viviam em buraquinhos na terra mesmo. Enquanto na Era Mesozoica foi um período de grande mudança, né, e evolução. Ela também foi marcada por eventos traumáticos para a Terra, como a extinção em massa e a mudança no ambiente, que eu acho que essa queda desse asteroide causou uma grande mudança, né, no final da Era Mesozoica. E há cerca de 66 milhões de anos atrás, né, a maioria das espécies de dinossauros elas foi extinta naquele evento lá. Como eu falei, a causa ainda ela não é conhecida, né, assim, tipo, não é consenso, não é exata. Existe a possibilidade de ter sido um objeto, né, como um asteroide, que é debate entre os cientistas, mas algumas teorias também sugerem que pode ter sido causada por mudanças no clima. O impacto do asteroide em si não matou, mas a mudança que esse impacto causou no clima realmente levou à extinção, né? Mas depois disso a vida continuou a evoluir durante esse período pós-mesozoico, que aí é um assunto para outro vídeo, que é a Era Cenozoica, que é o início do surgimento dos hominídeos, né? Os nossos ancestrais, o ser humano, que aí evoluiu para os sapiens, homo sapiens, e enfim. Galera, é basicamente isso aí. Se você gostou do vídeo, comenta aí embaixo o que você achou. Se você quiser que eu traga mais sobre a Era Cenozoica, eu vou trazer vídeos sobre a Era Cenozoica aqui, período paleolítico,
desde o início da Cenozoica, aí entra no Paleolítico, entra no Neolítico, e aí até a domesticação dos animais, né, que é onde o humano ele entra no Neolítico a partir da domesticação dos animais. Eles criam fogo, domesticam animais, deixam de ser sedentários, ou seja, deixam de ser nômades, de mudar de um lugar para o outro, se estabelecem ali, formam pequenas sociedades, trabalham em conjunto, começam a plantar algumas sementes, e aí começam a evoluir, eles começam a sentir necessidade de algumas outras coisas, e a partir daí aí vem a escrita. Mas isso é uma coisa que é um assunto para um outro vídeo que depois a gente vem. Se você gostou do vídeo, comenta aí embaixo, deixa seu like e faça perguntas para me fazer vídeos aqui de perguntas e respostas aqui. E é isso, galera. História é isso. É muito bacana. Se você gosta de história, acompanha aí, deixa teu like. Até mais, um abraço e tchau.